Olá pessoal, todos bem? Espero que sim. Aqui é o professor Vitor Fernandes, professor de História, Filosofia e Sociologia aqui do Superconcurso. E hoje, galera, a gente está junto para começar a nossa correção da nossa última prova, agora, do CFO 2024. Show de bola? Então vamos começar a corrigir as questões? Eu também, enquanto corrijo as questões, vou falar para vocês sobre o que foi falado, como a gente viu isso nas aulas ao longo do último ano, antes de chegar à prova, o que foi falado dessas questões, dessas matérias, dentro do nosso aulão pré-prova e também dentro do nosso vídeo curtinho que saiu lá no Instagram, nosso vídeo bola de cristal adivinhando o que iria cair na prova. Vou falar para vocês aonde eu acertei, adianto logo que foi na maior parte da prova, né? E apenas um, não erro, mas apontamento que eu fiz durante o nosso aulão, que a galera da prova conseguiu me surpreender, realmente. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar? Primeira questão, a questão 51, nós ficaremos aqui falando especificamente sobre uma questão em cada vídeo, tá? Para vocês terem separadinho, bonitinho. Então, bom, continuando aqui, questão 51. Os primeiros contatos entre índios e os portugueses foram marcados pelo escambo, que permitia aos colonos receberem mantimentos de mão de obra para a extração de pau-brasil e mesmo para o trabalho nas lavouras. Textinho, primeiramente, é um texto não muito de agora, é um texto um pouquinho antigo, já tem alguns anos esse texto, né? Ele é de 88. Ainda assim, utiliza essa palavra índios, né? É uma palavra atualmente considerada incorreta, mas nessa época não tinha essa visão que nós temos hoje em dia, né? Havia problemática sobre a palavra, mas não tão difundida quanto é atualmente. O texto está falando sobre os primeiros contatos entre indígenas brasileiros e os portugueses, né? No movimento de pré-colonização, ainda aí, nesse momento de Brasil pré-colonial, que é antes de 1530, é um momento em que está havendo muito escambo. Os portugueses chegam até o Brasil e eles trocam com os indígenas, em troca do trabalho dos indígenas passarem a pegar pau-brasil para eles, os indígenas vão receber coisas dos portugueses, materiais que para os indígenas vão ser de fato úteis, tá? Essa questão de que o indígena troca bens materiais ultra preciosos por quinquilharias e bobeiras inúteis é uma falácia, na verdade. O indígena ele vai trocar materiais que para ele tem em vasta escala, como para o Brasil, que tem muito, né? Que tem valor para o indígena, mas tem muito por materiais com os quais ele não tinha contato. Utensílios feitos de metais que o próprio indígena ainda não havia desenvolvido, metalismo, metalismo não é a palavra correta, mas ainda não havia desenvolvido uma forja, né, fina o suficiente para usar, para ter aquele tipo de material, aquele tipo de fundição, né? Então eram materiais que para eles eram sim diferentes, mas que teriam utilidades dentro do seu cotidiano, de alguma forma que fosse, por mais variada que fosse. A realidade é que nós não temos uma visão de compreensão ampla sobre o modo de vida indígena para podermos compreender num todo esse escambo. E aí, quando observamos por alto só, de forma banal, a gente acha que o indígena está trocando bens super preciosos e escassos, que não eram escassos para eles naquele momento, por supérfluos inúteis. E não era isso que acontecia, tá? Mas, bom, nesse momento também havia escravidão indígena, mas enfim. Receberam mantimentos de mão de obra para a extração de pau-brasil e mesmo para trabalho nas lavouras, tá? Um tema que eu falei que iria cair, a relação, especificamente falei de Brasil colônia e falei justamente da relação entre nativos americanos e os europeus. Falei que isso iria cair, tá lá esteve no nosso vídeo bola de cristal, deve estar lá ainda, fica lá nos nossos reels do Instagram do Superconcurso, vocês podem conferir, tá? E falei também no nosso aulão, né? No nosso aulão eu também falei sobre o que iria cair, além do vídeo bola de cristal, também falei sobre isso no nosso aulão. Bom, vamos às opções. O escambo foi uma prática
largamente utilizada pelos portugueses em seu contato com os indígenas na primeira metade do século XVI. Sim, até 1530, né, nesse momento pré-colonial. Tá? Por que pré-colonial se já tinha português aqui? Porque ainda não haviam grandes colônias portuguesas aqui. Eles vinham, realizavam esses campos, pegavam materiais e levavam embora. Tá? Também pegavam escravos, deixavam europeus aqui para criar uma rede de contatos europeus que casavam com filhas de lideranças indígenas para criar alianças e para manter esses escambos, tá? Bom, mas não foi a única. Nesse sentido, para descrever a complexidade das relações entre portugueses e indígenas, é necessário considerar o quê? Né? As práticas de arrendamento da terra. Bom, o arrendamento de terra ele não vai ser uma prática comum nesse momento, na verdade, tá? O arrendamento de terra ele tem a ver com um acordo entre o proprietário da terra, né, e um arrendatário, né, a pessoa que vai utilizar aquela terra e tal em troca de um pagamento e tudo mais. Não é o caso. Na verdade, quem trabalhava nas terras do Brasil eram os próprios indígenas. Os portugueses trocavam coisas pelo trabalho indígena também, ou eles escravizavam os indígenas, podendo ser tanto por meio de troca, comprar escravos dos próprios indígenas, quanto escravizar algum indígena mesmo, de repente comprando a briga de um grupo contra outro e pegando escravos desse grupo que foi vencido, né? E essa era a mão de obra que era utilizada dos próprios indígenas, né? O trabalho era dos próprios indígenas. B. O assalariamento do indígena, não havia um salário, né? Dito salário, havia o escambo, né? Como está sendo dito no texto, no enunciado e tudo mais. C. A escravidão indígena. Como eu estou falando, né? Desde o início aqui, falei do escambo, falei que havia escravidão. Falei das práticas de arrendamento, falei que não era uma prática, mas que havia escravidão. Né? Que a mão de obra utilizada para trabalho aqui no Brasil era a mão de obra indígena, seja por meio do escambo ou da escravidão. É o que eu estou falando desde o início, desde o momento do texto. Então, letra C é a que nos parece mais correta, a escravidão do indígena. D. A transformação do indígena em camponês. Não é o caso, dependendo de como nós formos analisar o modo de vida indígena, ele já é camponês, mas não dentro dos moldes do que a gente entende como camponês no surgimento do campesinato europeu, por exemplo. Não. É a servidão do indígena por dívidas. Não nesse momento. Não nesse momento. Depois que os portugueses chegarem aqui, tomarem a terra, escravizarem os indígenas e tudo mais, e começar aquele papo de se você me pagar tal coisa, que você tá comendo na minha terra, tá vivendo na minha terra, mesmo sendo meu escravo, eu te liberto. Enfim, servidão por dívida não é algo dessa época, desse momento, desse pré-colonialismo brasileiro, tá? A única que encaixa realmente nesse período aqui é a letra C, a escravidão do indígena. Realmente era o que acontecia além do escambo nesse momento, tá? Então, nosso gabarito aí para a questão 51, letra C. Então é isso aí, galera. Temos já aí a letra C, nossa querida letra C, nossa número 51, né, que é a letra C. E próximo vídeo, próxima questão, beleza? Um beijo, um abraço, sigam as nossas redes sociais. Como eu sempre digo, vejo vocês na aprovação. Um abraço.